uma conexão e que ele pode começar a se abrir, começar a falar, começar a ver que tem alguém que se importa. Que o fundamental é isso, a criança começa a ver que tem alguém que se importa com ela. Né? Vocês lembram daquelas questões da atitude? Né? O interesse verdadeiro, não falso, porque a criança, o adolescente percebe. Se for falso, não vai te dar bola mesmo, né? Mas o interesse verdadeiro, a preocupação, ele percebe. Então, em pequenos gestos, não precisa ser, bom, agora vamos conversar sobre o que você viveu. Isso vai surgir espontaneamente, a partir dessa aproximação espontânea e verdadeira. Lidar com repetidas situações de perda dessas crianças, né? Eu acho que é fundamental que haja um espaço para os educadores se cuidarem a esse respeito, ou seja, terem um suporte pessoal, né? Porque vocês vivenciam um luto também, né? Não é um familiar, mas é alguém com quem vocês também têm um vínculo. Então, é algo que nos afeta. E muitas vezes afeta também, nos remetendo a outras perdas que a gente já viveu. Então, às vezes, assim, aquela perda daquela criança me remete a uma outra situação de perda que eu vivi ou que eu estou vivendo, né? Isso se soma. Então, é muito importante que possa haver um cuidado da equipe, quer dizer, reuniões de tempos em tempos, para que haja esse cuidado. E nessa situação, um encontro focado nisso, para que cada um possa falar um pouco de como está se sentindo, possam ter esse suporte, né? Para que esses sentimentos possam ter um espaço, porque senão vai todo mundo ficando muito sobrecarregado e vocês ficam com dificuldade até de dar suporte para as crianças, né? Então, em primeiro lugar, essa atenção para o educador, né? Vocês se observarem que reações, todas aquelas reações que eu falei da criança, o adulto também pode experienciar. Né? Então, vocês observarem como vocês estão se sentindo, enfim, até porque o luto ele é vivido antes mesmo da perda acontecer. Né? Ele é vivido antecipadamente, quando é uma morte que a gente sabe que vai acontecer, a gente já começa a sentir ter certas reações que são do luto. Né? Então, vocês poderem se observar e falar sobre isso é muito importante. E quanto às crianças, também se falar sobre o assunto. Né? Não omitir, né? Quer dizer, eles sabem que aquela outra criança não está bem, né? Que está tendo várias hospitalizações, que está próxima da morte, ou enfim, ou depois do acontecido também, conversar sobre o que aconteceu, explicar o porquê. Né? Isso é muito importante, que ela entenda, né? Vocês vão dar os elementos para que a criança possa entender o que aconteceu. Né, possa dar um sentido, entender que há uma causa para aquilo ter acontecido, porque uma reação normal também se ela morreu, será que eu também vou morrer? Será que isso também vai acontecer comigo? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Eu deixei de fazer? Né? E até, enfim, cada morte também evoca aquilo que eu falei, para a criança também, outras perdas que ela já viveu. Então, um espaço para se falar sobre isso, tanto antes como depois do acontecido. Né? Talvez queiram deixar uma lembrança daquela criança, uma foto, uma referência. Talvez as crianças queiram escrever uma cartinha. Por exemplo, a criança está hospitalizada. Perguntar se as outras querem mandar uma cartinha para ela ou não. Ou depois, né, do falecimento, se querem. Perguntar se querem ir ao funeral. Né? Explicar como é que vai ser. Né? Incluir a criança nesse processo. Isso é muito bom. E também quer escrever alguma coisa para ela, gostaria de dizer, não gostaria. Que se fale sobre isso. Né? Que não fique como algo que, nossa, não sei o que aconteceu, simplesmente ela sumiu. Acho que pegando, né, um pouco isso que a Luciana está falando, quando a gente está no avião, né, sobre as máscaras de oxigênio, eles sempre falam, né, primeiro, se você está com uma criança, você tem que colocar a máscara primeiro no adulto e depois você colocar na criança. Né? Não adianta você colocar na criança e depois a criança não saber o que fazer. Então, acho que isso que a Luciana está falando, né? Assim, acho que da equipe poder se amparar e se cuidar nesse momento também, para experimentar, como é que experimentam essa perda, eu acho que é fundamental para poder apoiar. Acho que isso é super importante.
E fiquei pensando um pouco, né, que assim, quando a gente vai falando de viver o luto, de elaborar o luto, assim, o fato da gente elaborar não significa que não tem tristeza, que não tem dor, né? Tem muita dor, tem muita tristeza, né? E eu acho que cada profissional daquela equipe também vai dando um lugar pessoal para aquilo que vai vivendo com aquela criança, né? Então, às vezes dentro da equipe, às vezes um educador tem mais facilidade de apoiar as crianças que estão ali vendo a outra sofrer. O outro consegue se aproximar mais do de 14, outro se aproxima um pouco mais do de 15. Tem a cozinheira, tem o porteiro, enfim, eu acho que nesse momento acho que é importante a gente poder olhar assim, onde é que estão os laços? Onde é que estão os vínculos que mais podem apoiar naquele momento cada criança? Né? Então, às vezes, a equipe precisa se dividir. Nem todo mundo vai lidar do mesmo jeito, né? Vai ter, né, mesmo tipo de dificuldade ou de facilidade. Então, acho que isso, quando a gente se reúne em equipe, acho que isso também vai sendo explicitado. Hoje eu não consegui, eu fiquei com muita vontade de chorar e tive que sair. Né? Então, acho que é muito importante poder falar, até para você poder se autorizar e dizer, hoje eu não vou conseguir, né, falar sobre isso com essa criança. Né? Acho que é bem... É bem lembrado isso. Acho que isso do se ver o que eu dou conta, o que eu não dou, é bem importante. E eu acho que sobre essa questão do chorar, eu acho assim, claro que se a gente sente que está muito desestruturado, que não dá conta, que não quer, a gente pode se retirar e tem todo o direito de se retirar. Mas, assim, expressar sentimento, chorar, desde que você não esteja, né, se sentindo um pouco desorganizado sem dar conta, também não tem problema, muito pelo contrário. É até um modelo para a criança de que aquilo que aconteceu é triste, afeta, eu posso chorar, tudo bem, nós podemos aqui chorar juntos e lembrar dela, né, ou dele, enfim, e tudo bem. De todos os casos que foram levantados, tudo que foi falado, parte do pressuposto que é sempre a verdade, é falar para essa criança em questão ou para o grupo que ela faz parte. E a gente tende a acreditar que a gente sempre vai achar soluções mágicas e desenhar algo que eu vou dar para essa criança e vai resolver. Sendo que está muito posto nas experiências que todos os companheiros falaram, quando se conversou, quando se apresentou o problema, a própria criança ditou, olha, o caminho que eu preciso é esse, o caminho é o outro, não é desse caminho. Então, assim, talvez seja a hora de pensarmos em, a gente sempre usa isso na casa, eu não faço com você, eu não faço por você, eu faço com você. Me diz o que você quer, vamos conversar, que a partir daí eu vou entender as suas necessidades e junto a gente vai caminhar. Eu nunca vou estar atrás, nem na sua frente, eu posso estar do seu lado. Então e está muito claro isso agora quando foi falado, né? Desde a menina ali que falar com ela, levar o CAPS, preparar os meninos para esse falecimento, a questão da apatia, tudo perpassa onde? Quando eu vim para cá, eu achei que o luto, eu estava pensando no luto na morte, como disse a Esther, na morte morrida, né? E você, claro que não, que você mostrou para mim que o luto é também as perdas. E quando a criança chega, ou quando o adolescente chega na unidade, é a perda da família, é a perda do ente querido e tudo. Só que, assim, o que nós discutimos bastante assim, é a falta de preparo e de como que a gente lida, tanto os adultos, que nós, educadores, coordenadores, nós não estamos preparados para esse luto no acolhimento, né? Porque a gente fica muito preocupado com mais a parte burocrática, mas eu digo que no meu acolhimento não tem. Então, você fica mais preocupado. Você não vai ficar preocupado que nós não pensamos que é uma perda, que é um luto, né? E nós temos o problema de que nós, educadores, nós, como equipe, não estamos preparados para lidar com isso. Essa primeira percepção, acho que já é uma grande coisa.